Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda às nossas aulas semanais gratuitas. E aqui eu vou trazer diversos assuntos para a gente estudar juntos, fazendo questões. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sabrina Arantes, eu sou advogada trabalhista e mentora de OABeiros há 3 anos, se você não me conhece. E eu acredito muito nos estudos ativos, tá? E é o que faz a diferença na sua aprovação. Então, além de ser mentora de primeira fase, eu também sou mentora de segunda fase em Direito do Trabalho. E é um sucesso essa mentoria da segunda fase, porque é bem dinâmica e, como eu disse, eu prezo muito pelo estudo ativo, né? Aquele estudo que realmente o aluno ele fixa, ele consegue entender. Hoje eu fiz uma enquete nos stories e a grande maioria respondeu que tem medo de responder questões, ou então até estuda, né? Consegue entender o conteúdo, mas quando vai para as questões trava na hora. Então o intuito, né, nessas nossas aulas semanais que vão acontecer todas as terças-feiras aqui no YouTube é justamente em relação a isso, tá? É fazer você perder o medo de fazer questões, é você saber responder questões de forma estratégica. Afinal, no dia da sua prova serão 80 questões de forma objetiva. E nós sabemos que o perfil da banca, né, a banca examinadora, que é a FGV, é um perfil bastante cheio de peguinhas, né, com enunciados cada vez maiores. E nós temos uma peculiaridade que eu vivo falando para os mentorados, que é a alternativa dessas questões, a grande maioria é lei seca. Então, mais de 80% da prova é baseada na lei. Então, você precisa fazer questões para você entender como o examinador ele cobra essas questões, tá? Então, serão aulas bem práticas, eu vou resolver questões com vocês, questões de provas passadas, explicando a matéria, certo? E a nossa matéria hoje, então, é sobre processo do trabalho, recursos, que é um dos top 5, eu diria top 3 assuntos aí. Ele tá no número 1 desses top 3, ele tá no número 1 dos assuntos mais cobrados em todos os exames da FGV. Então, sempre cai uma questão ou outra de recursos. Então, se você sabe identificar, se você sabe fazer o que o examinador pede sobre esse assunto, que é o que eu falo, aqui nós não vamos estudar tudo, até porque não dá tempo, é muito conteúdo, mas eu vou direto ao ponto com você, te mostrar o que o examinador ele cobra, quais são os recursos queridinhos da banca e as chances de você fechar essa questão, acertar essa questão, ser de bastante porcentagem na prova, certo? Tá, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lembrando que essa aula ela não ficará gravada, tá, pessoal? Apenas para o pessoal lá da plataforma, dos mentorados. Oi, Gi, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá. Recursos no processo do trabalho. Antes de eu começar, eu vou explicando para você e fazendo questões, tá? Porque o nosso intuito aqui é você estudar por questões, não ser uma aula teórica. Mas aqui, nós temos algumas peculiaridades do assunto sobre recursos do processo de trabalho. O que sempre cobra na sua prova, o que de fato cai na OAB, é sempre alguns desses aqui, né? Não estão todos, mas a grande maioria, que é o agravo de petição, embargos, recurso ordinário sendo queridinho da FGV, tanto na primeira quanto na segunda fase da OAB, agravo de instrumento e recurso de revista. São os mais cobrados e é o que nós temos que focar. Porque se você foca nesses aqui, se cair um diferente, você sabe que não é nenhum desses aqui, tá? Mas a grande maioria vai cair um desses aqui, como sempre caiu nos últimos exames. E temos 2 critérios também muito importantes que caem na prova sobre o tema de recursos em processo de trabalho, que é o depósito recursal e a justiça gratuita. Tá? Então, assim, nós vamos fazendo questões e ao mesmo tempo estudando aqui, tá? Vocês não podem esquecer que o depósito recursal, ele é um tema muito importante para a prova. Você tem que saber quem é que paga, né? Quem faz o depósito recursal pela metade e quem não faz o depósito recursal. E aí nós vamos ver que caiu questões sobre isso. Tá? Então, quem paga o depósito recursal pela metade, ele será reduzido para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Esses aqui, eles recolhem o depósito pela metade. E quem não faz o depósito de jeito nenhum, são isentos do depósito recursal
os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Então, uma dica sobre esse assunto: grava quem não faz o depósito de jeito nenhum, porque é menor, tá? Então, se cair um desses aqui, você sabe que esses não fazem depósito recursal de jeito nenhum, mas se cair o outro, se você gravar esse daqui, você vai saber que o que não está aqui nesse aqui é porque então é quem faz o depósito recursal pela metade. Então, se você grava quem não faz de jeito nenhum, se cair na sua prova um que não tá aqui, você sabe que é o que faz o depósito pela metade. Então, é o que você tem que decorar. Então, quem que não faz o depósito de jeito nenhum? Os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial, tá? E tem que saber também que se o depósito recursal ele pode ser substituído, e sim, ele pode ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Grava isso, tá? Grava isso, que são informações importantes. Mas vamos fazer, então, as questões, né, que é o nosso intuito aqui, resolver as questões e, ao mesmo tempo, eu vou te explicando. Pessoal, responder questão é prática, tá? Quanto mais você resolve questões, melhor você fica nelas. Então, esteja sempre atento a fazer questões comentadas, né? São questões que trazem comentários para você identificar o porquê que as alternativas aquela alternativa está certa e as outras erradas. E é aqui que você vai identificar os peguinhas da banca, tudo, é através das questões. Então, olha só, vamos começar pela questão número 1 que eu trouxe aqui, que fica muito mais dinâmico, claro, né? Então, no dia 22, e não se assustem com a quantidade de assunto que o examinador ele traz para você no enunciado. Muitas das vezes ele faz isso para te confundir. Então, não se desespere. A resposta, na grande maioria, ela está na alternativa, e é isso que eu vou te mostrar, tá? Então, vamos lá. No dia 22/7, numa quarta-feira, foi publicada a sentença de improcedência do pedido. O advogado do autor, ele tomou ciência da decisão, mas como ele estava viajando, localizando-se em outro estado da federação, ele interpôs um recurso ordinário. Então, opa, né? Você está lá na hora da sua prova, recursos, processo do trabalho. Tá falando de recursos. Foca, quem está nessa aula vai fechar, vai gabaritar a questão de recursos. Via facsímile, no dia 27/7, numa segunda-feira. Então, ele interpôs o quê? Um RO. Ao retornar de viagem, o advogado do autor requereu a juntada do recurso original do dia 4/8/2009. Olha o que eu quero te mostrar aqui, que a maioria dessas informações aqui é só para te confundir. Eu vou te dar detalhes que você vai conseguir responder essa questão sem esse tanto de informação aqui. Entretanto, após esse último ato do advogado do autor, o juiz ele considerou intempestiva, e é aqui que é importante quando o nosso assunto é sobre recursos. É isso aqui que é importante, é isso aqui que você tem que entender. Se já teve um recurso ordinário, logicamente nenhuma das alternativas aqui vai ser RO, certo? Entretanto, após o último ato, né, após o quê? O recurso ordinário, o juiz ele considerou intempestiva a interposição de recurso ordinário, negando o seguimento. E aqui está a resposta de qual recurso cabível que a FGV ela quer de você. Todas essas outras informações no texto foram informações para confundir sua cabeça. As únicas que importavam era essa daqui, né, que ele interpôs um RO, e aí o juiz ele fez o que com esse RO? Ele fez o que? Ele negou o seguimento ao RO. Então, nós temos aqui, diante dessa situação, é correto afirmar que o advogado do autor deve interpor um agravo de instrumento, uma vez que atendeu o prazo de 8 dias para interposição do recurso ordinário e o prazo de 5 dias para a juntada do original. Letra B. Impetrar mandado de segurança, uma vez que o juiz violou o direito líquido e certo de interpor recurso ordinário no prazo de 8 dias a contar da publicação. Isso aqui o aluno ele trava, ele fala, meu Deus, eu tenho que fazer conta, 8 dias, né, que trouxe aqui. Não precisa, tá? Ingressar com uma reclamação correcional, uma vez que o juiz praticou um ato desprovido de amparo legal. Gente, correcional é uma coisa que vocês nem vão ouvir mais da Justiça do Trabalho. Ajuizar uma ação rescisória, uma vez que a sentença é judicial. Presta atenção. O restante aqui, é mero assunto, tá? Ele quer saber qual recurso é cabível aqui dessa decisão que o juiz julgou intempestiva o recurso ordinário e negou o seguimento a esse recurso, tá? Então, nós temos 4 hipóteses de recurso aqui. O agravo de instrumento,
o mandado de segurança, a reclamação correcional, que isso nem existe mais aqui, e a ação rescisória. Olha só, a letra A, considerando aqui, claro, né, tem a questão do prazo e tudo mais, só que olha aqui como você mata essa questão em 1 minuto. Vamos aqui para os recursos para eu te explicar. Então, agravo de instrumento. Vamos ver o que serve um agravo de instrumento na Justiça do Trabalho? O agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ele tem uma única finalidade. Ele tem uma única. Então, gravem isso e vocês nunca mais vão errar ele. A única finalidade do agravo de instrumento é destrancar o recurso. Ou seja, o RO aqui, né, ele interpôs um RO. O que o juiz fez com o recurso ordinário? Ele fez o quê? Negou seguimento, ou seja, ele trancou o recurso ordinário. Ele não deixou que o recurso ordinário, ele teve o quê? Ele não foi o quê? Teve o seu curso, ele não teve o seu andamento. Então, quando eu falo que o juiz, então quando o examinador ele falar para você que teve um recurso, qualquer ele, voltando. Acho que agora eu voltei, né? Deixa eu dar uma olhada. Acho que agora voltamos. Então, vamos voltar aqui. Recurso ordinário, o que eu tava falando? Então, o agravo de instrumento, ele serve justamente quando o juiz, ele tranca o recurso. Qual recurso? Recurso ordinário, recurso de revista, um recurso extraordinário, recurso adesivo e um agravo de petição. Ou seja, quase que a maioria aqui, tá? Então, quase que a maioria. Então, se o examinador, ele fala para você, ele pode jogar um monte de informação, ele pode trazer data, prazo, mas se ele fala para você que teve um recurso e esse recurso, ele foi o quê? Negou o segmento, ou seja, ele trancou esse recurso, qual que é o único recurso cabível após esse ato do juiz? Nós temos o agravo de instrumento. Então, a nossa resposta correta aqui, e eu vou explicar as outras, mas a resposta correta é a letra A. É a letra A a nossa resposta correta. Por quê? Então, se o agravo de instrumento ele serve para destrancar um recurso e a sua única finalidade, ou seja, quando tem um recurso em que o juiz ele negou um segmento, interpor agravo de instrumento, uma vez que atendeu o prazo de 8 dias, né? O prazo, pessoal, uma coisa também que para vocês já saberem. Quando a gente fala de recursos na Justiça do Trabalho, o prazo aqui da maioria dos recursos é de 8 dias. O único que tem um prazo diferente é os embargos de declaração, que são 5 dias, tá? Então ele fala que o prazo, ele atendeu o prazo, então é cabível o agravo de instrumento. Então, só pela primeira parte, por ser agravo de instrumento, você já teria respondido essa questão de forma correta. Mandado de segurança não seria mandado de segurança, uma vez que o juiz ele violou um direito líquido e certo, tá? E aqui não cabe, então não é possível impetrar um mandado de segurança, uma vez que, enfim, cabe a agravo de instrumento, tá? Essa reclamação correcional, igual eu falei pra vocês, ela nem existe mais, a gente nem é admitida assim mais. Então, né, aqui a gente está falando específico de um recurso que foi trancado, né? E uma ação rescisória não tem nada a ver, uma vez que a sentença judicial ela se tornou o quê? Irrecorrível. Então, não é possível ajuizar uma ação rescisória, uma vez que essa decisão ela o quê? Ainda não transitou em julgado, tá? Até porque o RO ele tá o quê? Trancado. Então, aqui, por si só, você já teria eliminado todas e teria respondido. Então, sempre, pessoal, é olhar para o que o juiz faz. Qual que é a ação do juiz em relação a isso? Então, se o juiz ele tranca um recurso, se ele nega seguimento a um recurso, nós temos o quê? Um agravo de instrumento, tá? É a sua única finalidade, certo? Vou continuar, tá? Segunda questão. No bojo de uma execução trabalhista, palavras-chave. Palavras-chave. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A imagem tá embaçada é porque provavelmente na hora que travou, perdeu a sua qualidade. Dá um F5. A imagem está normal. Outra pessoa respondeu que está normal. Então dá um F5 ou na aula que provavelmente vai atualizar para você, Gi.
Beleza? Então dá um F5 que provavelmente vai atualizar para vocês aí. Ó, Alex falou que melhorou. Posso disponibilizar para vocês o mapa mental, tá? Então vamos voltar aqui, né? Pessoal, olha só, no bojo da execução trabalhista, palavras-chave. Outra coisa que ajuda vocês a responderem questões na prova. Palavras-chave. Então circula lá na hora palavras-chave, que é isso que vai ajudar vocês. Então, por exemplo, no bojo da execução trabalhista, né, isso aqui, ele está querendo falar sobre recursos, então execução, vocês vão entender o porquê que eu falei para vocês grifarem execução trabalhista. A sociedade empresária executada apresentou uma exceção de pré-executividade, tá? É uma ação aqui na Justiça do Trabalho, alegando não ter sido citada para a fase de conhecimento. Lembra que eu falei cuidado com informação demais, vamos circular só as que a gente precisa aqui. Em razão disso, requereu a nulidade de todo o processo desde a citação inicial. O juiz ele conferiu vista à parte contrária para a manifestação e em seguida ele determinou a conclusão dos autos. Após analisar as razões da parte, né, e as provas produzidas, convenceu-se de que a alegação da sociedade empresária era correta e assim anulou todo o feito do início. Olha só, diante disso, assinale a afirmativa correta. Aí tá, ele falou um monte de coisa que na hora da prova você pode o quê? Apavorar. E eu não quero que você apavore. Então vamos para a alternativa, tá? Porque a resposta ela está onde? Na alternativa. Oi, Rai, boa noite. A resposta ela tá na alternativa. Lembra que eu falei para vocês, né? Então, diante disso, assinale a afirmativa correta. Contra essa decisão, caberá agravo de petição. Trata-se de uma decisão interlocutória e, portanto, não passível de recurso imediato. Caberá interposição de recurso ordinário ou caberá interposição de agravo de instrumento. De novo, o que ele quer com esse tanto de informação? Ele quer saber qual é a resposta correta. E eu vou ensinar um macete para vocês aqui que vocês nunca mais vão errar. Se o seu examinador ele traz a palavra execução trabalhista, o único recurso cabível aqui é o agravo de petição. Na execução, agravo de petição. É até um macetinho, né? Na execução, agravo de petição. Acabou. Esse tanto de informação extra aqui não ia servir para nada mais. Para nada. Então, contra essa decisão, agravo de petição. Entendeu o que eu tô falando para vocês? Até aqui tá dando para entender? Vamos pro agravo de petição. Ó, agravo de petição. Apenas na execução. Então, se o examinador ele traz a seguinte questão para você na prova: sentença de embargo, se ele fala que teve embargos à execução, ou de impugnação à sentença de liquidação, ou então uma sentença de embargos de terceiro, tá? Falou de execução, de sentença de liquidação ou embargos de terceiro, agravo de petição. Mas ele sempre vai pedir na execução. Então já começou falando aqui, ó, no bojo de uma execução trabalhista, não sei o que, não teve mais nada após isso. Na execução, caberá agravo de petição. Simples assim, tá? Então, recapitulando aqui, se ele falasse que essa exceção de pré-executividade ou um outro recurso ele fosse trancado, ele fosse negado o segmento, qual recurso cabível? Agravo de instrumento. Como ele falou de execução trabalhista, qual recurso cabível na execução? Agravo de petição, tá? Então, é o único momento aqui. Então, essa é a resposta correta, tá? Então, assim, o restante tá errado porque, enfim, a letra B, esse negócio de... Cadê a letra B? Trata de decisão interlocutória e, portanto, não passível de recurso imediato. Pessoal, lembra, ele quer que você defina qual que é o recurso aqui. Então, essa letra B que fala que não é passível de recurso está errado. Interposição de recurso ordinário não é, porque o recurso ordinário, ele só é cabível nas sentenças, tá? Eu vou ensinar o recurso ordinário aqui para vocês também, mas é porque justamente a palavra mágica é execução, tá? Então, você não teria errado essa questão. Tá, mas é só isso. Eu vou olhar para o enunciado
E aí eu vou ver execução e vou marcar agravo de petição? Sim, na maioria das vezes sim, tá? Aqui, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? A FGV ela é uma banca esperta. Então ela coloca muita informação no enunciado e as alternativas é a letra da lei. Vocês vão acompanhar nas próximas aulas, na terça, todas as terças comigo aqui, que é a letra da lei. Então, se você conhece a letra da lei, você não precisa ficar estudando teoria densa sobre isso. Olha quanto tempo eu ia gastar te explicando sobre execução trabalhista, que é enorme, enorme, só para a gente falar que caberia aqui agravo de petição. Tá? Então, sim, é só isso mesmo. Então, recurso ordinário não é e também não caberá agravo de instrumento, porque vocês já aprenderam que agravo de instrumento é cabível apenas quando negou o seguimento a um outro recurso. Só isso, certo? Então, vamos para a próxima questão. Quem não entender pode perguntar aí, tá? Mas eu quero que vocês se lembrem. Falou de execução trabalhista, nós temos agravo de petição. O único momento em que você em que esse recurso ele é cabível apenas na execução. Então, falou de sentença de liquidação, porque a sentença de liquidação ela faz parte do processo de execução, tá? Ou falou de embargos de terceiro, que também faz parte da execução, ou então embargos à execução, nós temos exatamente aqui o agravo de petição, tá? Então, próxima questão. João foi empregado da Sociedade Empresária Girassol Terceirização e trabalhou como vigilante terceirizado na Sociedade Empresária Passo Fundo durante todo o seu contrato. João foi dispensado e não recebeu nenhuma verba da extinção contratual. Olha o tamanho desse enunciado, motivando a ajuizar uma ação contra ambas as sociedades empresárias. Então, assim, né? Muita coisa. Em audiência, a sociedade empresária comprovou documentalmente ter sido decretada a sua falência. Ele trouxe falência, né, que é uma palavrinha aqui que a gente gosta no processo de trabalho. Ao passo que a sociedade empresária, Passo Fundo, comprovou nas mesmas condições ter conseguido o quê? A recuperação judicial. Então, ele trouxe duas empresas para você. O examinador ele trouxe duas empresas, uma que decretou falência e a outra que está em recuperação judicial. As partes estiveram regularmente representadas e assistidas, nenhuma delas requereu a sua exclusão da lide e o pedido foi julgado procedente em parte, com condenação principal da Sociedade Empresária Girassol e responsabilidade subsidiária da Sociedade Empresária Passo Fundo. Diante da situação retratada, da previsão legal e do entendimento do TST, considerando que as sociedades empresárias recorrerão, assinale a formativa correta. É agora que é a hora que você preocupa com o conteúdo, né? Porque a gente já começa o quê? Meu Deus, o que é isso que ele está falando aqui? É empresarial ou é processo de trabalho? Então, vai sempre para a alternativa, que a resposta sempre está na alternativa, tá? Então, diante da situação jurídica das sociedades empresárias, elas ficam dispensadas do preparo. A sociedade empresária precisará realizar o preparo, mas a sociedade não. Então, ele sempre faz isso. Então, é uma característica da banca. Ele traz duas empresas, duas pessoas, né? Enfim, e ele fala, essa daqui vai fazer tal coisa, mas essa não tem o direito, para você comparar. Isso gera confusão na hora da prova, tá? Então, ambas as sociedades empresárias precisarão realizar o preparo. A sociedade empresária não precisará realizar o preparo, mas a outra, sim. Primeiro, vamos entender o que é o preparo. O preparo na Justiça do Trabalho é as custas mais o depósito recursal, tá? Custas e depósito recursal. É isso que chama preparo no processo de trabalho. Então, o que ele quer dizer? Qual delas que recolhe aqui? A sociedade empresária, ambas ficam dispensadas, então as duas não recolhem aqui. Uma sim, outra não. Então, primeiro você precisa entender o que é o preparo, tá? E aqui a nossa resposta correta é a letra D, tá? Já falando aqui para vocês, eu vou explicar o conteúdo. Em que a sociedade empresária Girassol não precisa realizar o preparo, mas a Passo Fundo sim. Por quê? A sociedade empresária Girassol, essa daqui, ela fez o quê? Decretou a falência, tá? Então, ela não vai precisar realizar o preparo. Agora, a outra, que já está em recuperação judicial, ela sim vai realizar o preparo. Por quê, Sá? Olha só, o que é o preparo? Vamos lá para a súmula 86 do TST, que é a nossa resposta. Lembra que a prova do AB é letra da lei. Então, sempre que você estudar por questões,
você vai ler exatamente a lei, tá? Então, olha só. Deserção. E o que é deserção? A deserção é a falta do preparo. Então, nós temos o preparo. O que é preparo aqui no Justiça do Trabalho? O examinador adora usar essa palavra. É o recolhimento de custas mais o depósito recursal. Quando você não faz o depósito recursal mais o recolhimento das custas, ou seja, quando deixa de fazer o preparo, acontece um evento que chama deserção, tá? Então, é esses termos que o examinador vai usar com você. E é isso que você precisa saber. Então, nós temos uma súmula, que é 86, que ela fala da deserção. E ele fala ó, que não ocorre a deserção de recurso de massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. Então, é a resposta que a gente precisa aqui, tá? Lembra do que eu falei aqui, ó, que vocês precisam saber sobre o depósito recursal, quem faz o depósito, quem não faz? Então, depois gravem direitinho quem são essas pessoas, porque é isso que ele vai cobrar, tá? Então, aqui, ó, ele quis dizer que a massa falida, ou seja, Girassol, que decretou a sua falência, ela, por falta de pagamento, ela não ocorre a deserção. Ela pode deixar de fazer o preparo, ela pode deixar de pagar as custas e o depósito. Porém, a empresa que está em recuperação, né, em recuperação judicial, já faz o recolhimento. Então, a resposta correta é a letra D, onde a sociedade empresária Girassol não faz o preparo, mas a sociedade empresária Passo Fundo, ela faz, tá? Então, leiam essa súmula e também não deixem de ler novamente isso aqui. Quem é que faz o depósito recursal pela metade? Depósito recursal, pessoal, é um tema que cai bastante quando a gente fala de recursos, tá? Porque ele faz parte dos recursos aqui. Então, é importante que vocês vão para a prova sabendo disso aqui. Quem é que recolhe pela metade, quem não recolhe pela metade. Então, foi uma questão da FGV, né? Teve outras também acerca desse tema de recursos aqui, que cai bastante. Então, não se esqueça que lá na sua prova ele vai colocar essas palavras. Então, agora você nunca mais vai errar, tá? Preparo é o recolhimento de custas e o depósito recursal, e se não faz o preparo, ocorre a deserção, tá? E saber exatamente, então, que quem decreta falência não precisa fazer o preparo, mas a empresa em recuperação judicial, ela faz o preparo, certo? Então, assim, é como eu disse, olha o tamanho do enunciado. Você tem que dominar a lei seca, porque a resposta está na lei seca. Então, não adianta ficar em teoria densa, principalmente agora nessa reta final. Não adianta teoria densa, não adianta ficar assistindo 1000 aulas sobre o assunto. Você precisa entender, né, como que a banca, como que a FGV cobra a lei seca nessas questões, tá? Então, seguindo, né, ainda aqui, se tiver rápido demais ou, né, dúvida, vocês param e me perguntam. Então, vamos lá para mais uma questão, porque fazer questões é maravilhoso. Mais um enunciado gigante, tá? E olha só, novamente, né, é sobre recursos. Então, vamos lá. Simone, ela é ré em uma demanda trabalhista, ajuizada por sua ex-empregada doméstica, em audiência una, requereu ao juiz, audiência una é uma audiência única no processo do trabalho, tá? Requereu ao juiz o adiamento para a juntada de um documento suplementar que não conseguiu obter, pois se referia ao depoimento prestado pela hora autora em um outro processo como testemunha, no qual confessava nunca haver laborado em horário extraordinário. Laborado é trabalhado, tá? Então, quanto mais você exerce isso de fazer questões, melhor você fica também, né, nas palavrinhas da FGV. Então, se surgiu dúvida, é por isso que é importante fazer questões, porque o examinador ele sempre traz uma historinha, ele sempre conta, né, uma história, e aí você tem que adivinhar o que ele quer. O documento não foi obtido por Simone, pois logo após a audiência daquele processo, os autos seguiram para a conclusão, sem que fosse permitido a ela o acesso ao depoimento. O juiz da causa, ora em audiência, indeferiu o adiamento requerido, ou seja, ele negou, né, o adiamento aqui, nesse caso, por Simone. E ao sentenciar, ele condenou ao pagamento de horas extras. No prazo do recurso ordinário, Simone finalmente teve acesso ao documento que comprovava a inexistência do labor extraordinário. Caramba, Sá!
É uma questão muito louca, muito cheia de informação. O que ele quer? De novo, não se assustem com o enunciado. A resposta está onde? Nas alternativas, tá? Então, enunciado grande, respira e vamos para a alternativa aqui, ó. Diante da situação, assinale a afirmativa correta. Muita gente me pergunta assim, lá na hora da prova, eu posso começar lendo pela alternativa? Pode. Façam esse teste, tá? Enquanto vocês estão estudando. Porque às vezes nós achamos que a resposta pode aqui ser várias coisas. Só que quando você começa a ler, você fala, ele quer saber qual é o recurso cabível aqui. Então, o seu olho ele já fica mais clínico aqui na hora de fazer a questão. É tudo estratégico, tá? Então vamos lá. Letra A. Simone poderá juntar o documento no recurso ordinário. Não cabe juntada do documento em recurso ordinário. Precluiu, ou seja, passou, né, o tempo aqui, a possibilidade de produção de prova documental por Simone, ou Simone só poderia juntar documento em embargo de declaração. Então, olha só, aqui ele não quer saber qual recurso cabível, né? Ele só quer saber aqui se esse documento que a Simone tanto queria anexar no processo, o que aconteceu? Se ela pode, se não pode, se já passou o prazo, tá? Então, documento aqui também na juntada em relação aos recursos. Vamos lá. Como houve um impedimento para Simone apresentar o documento lá na fase de conhecimento, ela pode apresentar, né, com recurso. Nós temos uma súmula, que é a súmula número 8 do TST. De novo, gente, questões, né, são letra da lei. É tudo letra da lei. Então, súmula 8, se eu não me engano, essa súmula do TST, isso, juntada de documento. Olha só. Então, de novo, para você entender. A juntada de documento na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença, tá? Então aqui fala, ó, que semana ela doméstica requereu adiamento para juntar, que não conseguiu porque se referia a um depoimento prestado em outro processo como testemunha no qual confessava. O documento não foi obtido porque logo após a audiência daquele processo, os autos seguiram para a conclusão sem que fosse permitido a ela o acesso ao depoimento. Então, o que aconteceu? Ela foi o quê? Impedida, né? Ela foi impedida aqui na fase recursal. Então, é o que a súmula 8 do TST ela fala pra gente aqui, tá? Então, como ela foi impedida, né, o impedimento dela de apresentar esse documento, ela pode apresentar em forma de recurso. Então, olha só, a letra A, ela fala, ó, Simone poderá juntar o documento no recurso ordinário, tá? Então, é a nossa resposta correta aqui. É a afirmativa correta. Ela pode, no documento... E por que recurso ordinário? Porque mesmo falou, né? Sentenciar, condenou ao pagamento de horas extras. No prazo do recurso ordinário, Simone finalmente teve acesso. Então, por isso que ela pode juntar o documento no recurso ordinário. Aí a letra B fala que não cabe juntada do documento em recurso ordinário. É falso, né? Como a gente acabou de ler na própria súmula 8, é possível a juntada do documento, e aqui em sede de recurso. Então, o que você precisa saber, se cair uma questão como essa, é que é possível essa juntada de documento, né? Porque ela foi o quê? Impedida de ter esse acesso. Então, palavras-chave. Lembra do que eu falei para vocês de palavras-chave, tá? Então, na hora de procurar aqui, ó, lembra, né, que ela foi o quê? Ela foi o quê? Não foi permitida o acesso de depoimento. Então, aí, essas palavrinhas-chave que vai fazer você identificar qual é a resposta correta, tá? Aí, precluiu a possibilidade de direito? Não, né? Também ela foi o quê? Não passou o prazo, ela foi realmente o quê? Impedida, né? E letra D também não, porque o documento ele pode ser juntado com o recurso ordinário. Além disso, como não houve omissão, obscuridade ou contradição, não cabe embargo de declaração. Vamos lá, então. Quando é que cabe embargos de declaração no processo do trabalho? Mais um recurso que a gente destrancou aqui, né? Toda vez que o examinador ele trouxer questões com essas palavras, que teve uma omissão, exatamente essas palavras, que teve uma omissão, que teve uma obscuridade, ou uma contradição, ou então um equívoco do juiz ao analisar algum documento, nós temos embargo de declaração. E o prazo dele é o único diferente de todos os prazos do processo de trabalho. Então, todos os recursos do processo de trabalho serão em 8 dias.
Porém, os embargos de declaração, ele é o diferentão no processo de trabalho, tá? Com prazo de 5 dias. Então, lembra do que eu falei para você que recurso, você tem que saber o quê? Palavras-chave. Então, se o examinador ele trouxer para você a seguinte palavra-chave, que o juiz ele negou seguimento a um outro recurso, agravo de instrumento. Se o examinador trouxer execução, qual que é o recurso cabível? Agravo de petição. Agora, se ele trouxer as seguintes palavras, omissão, obscuridade, alguma contradição ou manifesto equívoco, qual que é o recurso cabível? Embargos de declaração. Gente, recursos, tá? Você precisa lembrar, então, dessas palavras-chave, que é isso que ele vai cobrar na sua prova, tá? Então, aqui, novamente, não teria como ser embargo de declaração, porque em momento nenhum foi um equívoco do juiz, em momento nenhum falou sobre isso, tá? Muito pelo contrário, ele ainda citou aqui no prazo do recurso ordinário, então vocês vão fazer questões, vocês responderem também pela lógica, vocês irem assim, ó, precluiu a possibilidade, não, que momento que fala que ela perdeu o prazo? Fala que ela foi o quê? Impedida, tá? Ela não teve acesso, ela foi impedida, então aqui você descartaria. Essa daqui também não, porque o que tem a ver embargo de declaração aqui, tá? Então ficaria essas duas, e aí você, né, lembraria que pode sim juntar documento no recurso ordinário aqui, conforme a súmula 8, tá? Então responder questões também é muito pela lógica, é você ir pela analogia, nossa, essa daqui não tem nada a ver, e confiar nas palavras-chave que é o recurso, certo? Vamos lá para mais uma, né? E aí depois eu volto, tá? E recapitulo com vocês os recursos aqui. As palavras-chave que são os mais importantes para a sua prova. Como eu disse, a aula de recursos ela é muito grande, tá? Se eu for falar de todos eles, né? Qual é a admissibilidade, o que cai, como é que funciona. Então, eu quero te ensinar através de palavras-chave para você identificar e lembrar, nossa, isso é um recurso tal, isso é um agravo de petição, isso é um tal, tá? Então, vamos lá. Mais uma aqui. Ó, essa daqui também é boa, que é para identificar qual recurso cabível. Então, contra ato de juiz do trabalho que determinou a antecipação de honorários periciais do seu cliente, mesmo não tendo ele condições financeiras para arcar com seu custo, você, na defesa dos interesses do cliente, impetrou o mandado de segurança. Então, olha só, você impetrou um mandado de segurança contra esse ato do juiz, mas por unanimidade não teve a segurança concedida. De acordo com a CLT, assinale a opção que indique o procedimento a ser adotado para tentar reverter essa decisão. Então, olha só, falou de execução aqui? Não falou, então não é agravo de petição, tá? Ele falou que ele negou seguimento a algum recurso? Também não. Então, não é agravo de petição, agravo de instrumento, tá? Então, logicamente, aqui você também iria fazer o quê? Já por analogia. Então, se ele não falou que negou seguimento a nenhum outro recurso, não é agravo de instrumento. Então, aqui você já iria arriscar. Muito bom. Sim, isso aqui, gente, isso aqui ajuda muito, porque uma palavra-chave nas questões, vocês já respondem a questão da forma correta, tá? Então, isso é muito legal. Agravo interno também não é. Eu não trouxe o agravo interno aqui, mas o agravo interno, normalmente, ele é contra decisões do próprio TST. Por exemplo, agravo interno. Então, é algo entre TST e TST. Então, por exemplo, o TST está brigando com outro TST. Aí vai caber o agravo interno, tá? Algumas peculiaridades. Aí a letra D, sempre tem uma questão, letra D, eu sempre falo que sempre tem uma questão que não tem nada a ver com nada, que é a primeira que você consegue eliminar. Então, nada mais pode ser feito, porque se trata de decisão irrecorrível. Me fala uma coisa, onde é que decisão irrecorrível na nossa justiça? Quase não tem, né? Ainda mais no direito, que você vai o quê? Cabe recurso, e vai, 3, 5 anos só com recurso. Então, essa letra D nada mais pode ser feita, normalmente é sempre a errada, tá, pessoal? Porque assim, como assim nada mais pode ser feito, tá? Então, essa aqui também a gente já riscaria logo de cara. O agravo de instrumento, porque você lembra que agravo de instrumento é quando há
quando o juiz ele nega seguimento a outro recurso, que não foi o que aconteceu, tá? Você impetrou o mandado de segurança, só que por unanimidade não teve concedido aqui. E assim, então vamos lá, né, para a resposta correta. A resposta correta é interpor recurso ordinário para o TST, tá, pessoal? Então, olha só. Por que o TST? Ele colocou isso aqui, ó, para confundir vocês, tá? Então, você já eliminaria agravo do instrumento logo de cara, porque não é. Agravo interno para o próprio TRT não é, porque estamos falando de mandado de segurança. E mandado de segurança, na maioria esmagadora das vezes, só vai caber o quê? RO, recurso ordinário, tá? Na maioria das vezes, falou de mandado de segurança, o único cabível é o recurso ordinário, ok? Então, aqui você também lembraria disso, mas enfim, por que TRT? TST também não seria jamais. Quando eu falo de instâncias, nós temos a vara do trabalho, sabe? Todo mundo aqui tem um parente, né, que entrou com uma ação, ou até você que, enfim, já trabalhou para algum chefe que não pagou os direitos trabalhistas, enfim. Então, quando você vai entrar com uma demanda trabalhista na Justiça do Trabalho, você vai entrar para onde? Para o juiz analisar, o juiz do trabalho. Então, a sua reclamação trabalhista, ela vai direto para quê? Para uma das varas. E quem vai julgar, né, é o juiz. Se couber recursos, qual que é a próxima instância? Então, nós temos o juiz, a próxima instância é qual? O TRT, né? Então, o TRT, ele é o próximo, Depois do TRT, nós temos o quê? O TST, que é o que manda em tudo, tá? É o que manda em tudo. Então, nós temos que interpor o quê? Um RO para o TST, é o mandado de segurança. Então, inicialmente, eu tenho que compete aos tribunais regionais, tá? Processar e julgar os mandados de segurança. Então, normalmente, esse TRT, que ele ainda está aqui acima do juiz, é quem vai julgar esse mandado de segurança. Como esse mandado de segurança ele não foi aceito lá no TRT, então nós temos que interpor o quê? Um próximo recurso para quem? Para a instância superior. Entenderam? Então, ó, o juiz do trabalho, que é o primeiro ato, né? O juiz da sua cidade, ele a sentença foi improcedente. Aí eu vou entrar então com recurso contra essa sentença. Para onde que eu tenho que mandar, já que ele negou, para o TRT. Lá no TRT, se eles negarem, aí vai para onde? Para o TST. Então foi o que aconteceu, tá? Quando eu falo de mandado de segurança, quem julga um mandado de segurança é o TRT, é o Tribunal Regional do Trabalho. Como esse mandado ele não foi aceito, ele não foi concedido, então me resta o quê? Outro recurso para quem? Para a instância superior, que é o TST, tá? Então esse recurso é o recurso ordinário. O recurso ordinário, pessoal, ele é o queridinho na prova do AB, é o mais cobrado até hoje. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui, ó, decisões definitivas. Então, quando cabe recurso ordinário sequer na sua prova? Se for de uma sentença. Então, por exemplo, o juiz, ele analisou uma reclamação trabalhista, ele não aceitou. Qual o recurso cabível aqui na sentença? Nas varas do trabalho. Recurso ordinário, tá? Ou então, decisão dos TRTs. Qual que é a decisão do TRT nesse caso? Mandato de segurança. Então, né, ou se fosse outro recurso de instância do TRT, recurso ordinário. Ação rescisória, dissídio coletivo, tudo cabe o queridinho da FGV, que é o RO. E mandado de segurança. Então, falou de mandado de segurança na prova, falou de mandado de segurança na sua prova, qual o recurso cabível? Recurso ordinário, tá? Lá na hora da prova, eu quero que vocês lembrem, tá? De todas essas palavras mágicas que eu tô ensinando para você. Agravo de instrumento não seria, tá? Agravo interno, por exemplo, você até ficaria com... Ai, será? Não, porque você assistiu essa aula e você sabe que se falou de mandado de segurança, qual é o recurso? RO. Muito bem. Agravo interno você poderia ficar em dúvida, mas do próprio TRT não. Por quê? Porque o próprio TRT negou aqui, ó, ele não concedeu o mandado de segurança. Então, o próximo recurso não vai mais para o TRT, vai para a instância superior, que é o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então, quando você começa a entender os conceitos dos recursos e quando ele é aplicável, aí você começa a clarear. Então, pessoal, a prova do OAB, ela é um jogo, tá? E o examinador, ele joga com você.
Ele joga, ele coloca alternativas parecidas, ele coloca alternativa para deixar você confuso, mas você vai firme, você vai com certeza, tá? Falou de mandado de segurança, recurso ordinário. O único cabível aqui, tá? Sem, mas e se, e se? Esse e se é o que faz a maioria dos candidatos ficarem na margem ali e não conseguirem aprovação. Tá? Então, falou em mandado de segurança, falou em sentença, falou enfim, sentença também é uma coisa, tá? Recurso ordinário. No prazo de qual prazo? 8 dias. Lembra, o único prazo diferente aqui no processo de trabalho é os embargos de declaração, que são de 5 dias, tá? Então, não se esqueçam disso. Até aqui, ok? Tá dando um bug na mente ou tá dando para entender? Muito melhor estudar assim, né? Estudar por questões é vida. Então vamos lá para mais uma, hein? Em sede de reclamações trabalhistas, faltam essa aqui. Duas sociedades empresárias, ó, de novo. Eu peguei várias questões da OAB, tá, pessoal, de vários anos e trouxe aqui o que eu acho que pode ser cobrado na prova de vocês. Em sede de reclamações trabalhistas, duas sociedades empresárias foram condenadas em primeira instância, tá? Então, a Massa Falida, de calçados, tal, e a Institutos de Seguros Privados, sociedade empresária, o quê? Qual que é a palavra mágica? Então, liquidação e massa falida. Olha só. Acerca, de novo, do quê? Do depósito recursal. Então, se cair depósito recursal na sua prova, você vai lembrar dessa aula de hoje. Na qualidade de advogado das empresas, você deverá. E aí vem a alternativa. Deixar de recolher o depósito recursal e as custas. Como é que chama? Depósito recursal e custas? Preparo, tá? Ele pode colocar na sua prova depósito recursal e custas, ou então ele pode lascar e colocar preparo, que é o termo para isso. Nos dois casos, então ele está falando que pode recolher nos dois casos, já que trata da massa falida da empresa em liquidação extrajudicial. E você lembra da questão passada que não é bem assim, né? Você lembra que na questão anterior não é bem assim. Não é as duas que pode refazer o preparo. Letra B. Deixar de recolher o depósito recursal e as custas no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial? Será? Eita, peraí. Travou aqui pra mim, tá ok, né? Pra mim deu um apagão aqui. Ah, voltou. Voltou. Enfim, vamos lá. Então, deixar de recolher o depósito recursal e as custas no caso da massa falida, mas recolher na empresa de liquidação extrajudicial, ó. Recolher nos dois casos os depósitos e as custas sob pena de deserção. Lembra que a deserção é não pagar o preparo. Deixar de recolher o depósito recursal, no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial e as custas para a massa falida. Olha isso, pessoal. Isso aqui é a questão mais padrão FGV do mundo. Tá ok, né? Essa é a questão mais padrão do mundo. Vocês sabem a resposta? Vocês fizeram uma questão, fiz aqui uma questão com vocês sobre isso, ó. Ele novamente, ele trouxe o quê? A massa falida e a empresa em liquidação extrajudicial. E ele quer saber qual delas recolhe o depósito recursal e as custas e qual não precisa. E aí, ele trouxe a letra A, que fala que ambas não precisa recolher. A letra A tá errada, né? Porque não foi isso que a gente viu. Letra D, deixar de recolher o depósito, no caso da massa falida, até aí tudo bem, mas recolher ambos para a empresa e as custas para a massa falida, ele fez o quê? Ele simplesmente trocou aqui, né? Ele colocou as duas, umas custas aqui, um depósito separado. Recolher nos dois casos o depósito e as custas sob pena de deserção. Pessoal, a letra C falou a mesma coisa que a letra A.
A mesma coisa, ele só mudou as palavras, ó. Nos dois casos? Não, claro que não, né? Nós vimos que a massa falida, ela não recolhe o preparo, porém, a empresa em liquidação extrajudicial, ela tem que fazer esse recolhimento, tá? Então, a letra correta é... Ninguém falou? É a letra B. Deixar de recolher o depósito recursal e as custas, então, no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial. Tá? Então, lembra que nós vimos isso, né, na súmula 86, se eu não me engano, foi, né? Eu abri a súmula aqui 86 com vocês. Então, olha quantas vezes a súmula 86 do TST caiu, né? Aqui. Então, ó, não ocorre deserção de recurso de massa falida por falta de pagamento de custas ou depósito. Então, o que a letra D fez? Ele separou, né? Ele falou que deixar de recolher no caso da massa falida e tal, e as custas para a massa falida. Então, é ambos, tá? Ambos. Então, e esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa que está em liquidação extrajudicial. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Massa falida, ela pode deixar de pagar, porém, a empresa em recuperação, em liquidação extrajudicial, não, tá? Não. Simples, né? Pronto, vocês nunca mais vão errar isso aqui. Tô torcendo para cair uma questão de depósito recursal. Tô achando que vem, hein? Tô achando que vem. Então, não se esqueçam dessa súmula e lembrar, quando a gente falar... Vou recapitular com vocês aqui no finalzinho da aula, quem que não faz depósito ou faz pela metade, certo? Vamos para mais uma aqui, acho que é a última questão, e aí eu faço o resumo, tá? O intuito, pessoal, dessas nossas aulas, toda terça-feira, é eu tentar ser o mais objetiva com vocês e ajudar nesses macetinhos aqui, trazendo sempre as questões que eu acho, né, que pode cair na prova um assunto sobre isso, tá? Pra gente fechar com chave de ouro e pra você lembrar realmente de todos os recursos e nunca mais esquecer, você vai fazer essa questão, pode fazer. O próximo simulado, me manda uma mensagem lá, eu acertei a questão, porque vocês vão ver, quem faz simulado aqui sabe, toda prova passada tem uma questão de recursos. Pode me mandar uma mensagem lá, acertei a questão dos recursos, nunca mais vocês vão errar. Então vamos lá, fechar com chave de ouro. Em uma reclamação trabalhista, que se encontra o quê? Na fase de execução. De novo, deu um tute aqui. Pera aí, vão lendo ela aí, que é o aplicativo. Para vocês fica normal, mas para mim dá um bloqueio na tela aqui. Eu acho que eu até sei o que está acontecendo aqui. Enfim. Pronto, deu. Vou liberar o mapa, pessoal. Vou liberar o mapa para vocês, tá? Então, olha só. Em reclamação trabalhista, que se encontra na fase de execução. Vocês lembram? Quem estava aqui no começo da aula que assistiu, fala pra mim. Ó, já tem gente respondendo. Na execução, só pela palavra mágica. O executado apresentou o quê? Uma exceção de pré-executividade. Ó, mas não vamos ser qual pode. Ler todo o enunciado, tá? Por mais que vocês aprenderam comigo aqui que a palavra-chave já te ajuda e muito, lê o enunciado. Após ser conferida a vista a parte contrária, o juiz ele julgou procedente e reconheceu a nulidade de citação de todos os atos subsequentes, determinando nova citação para que o réu pudesse contestar a demanda. Considerando essa situação e o que dispõe a CLT, assinale a opção que indica o recurso que o exequente deverá apresentar para tentar reverter a decisão. E o Alex acertou. A resposta é o quê? Agravo de petição. Então, nosso macetinho, na execução, agravo de petição. Né? E aqui, pessoal, ó, vou explicar os outros aqui, tal, porque que não cabe, mas agravo de petição, como eu ensinei aqui para vocês, ó, apenas na execução. Então, falou em execução, recurso, agravo de petição. Falou em embargo de terceiro, porque o embargo de terceiro, ele faz parte da execução, tá? Então, agravo de petição. Então, olha só.
Não caberia, claro, aqui, né, apelação, porque nós não temos a apelação aqui no processo do trabalho. Então, não caberia apelação. O recurso de revista, pessoal, o recurso de revista, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui para vocês. Ele é o mais chatinho, tá? Ele é bastante cobrado também na segunda fase trabalhista. É o queridinho do examinador, só que na segunda fase. O recurso de revista, ele vai ser cabível de decisão do TRT em recurso ordinário ou decisão de TRT em agravo de petição. Então, por exemplo, se aqui ele não tivesse falado execução, mas ele já tivesse dito para você, né, que tinha tido um agravo de petição, um recurso agravo de petição. Então, por exemplo, ele falou de agravo de petição no TRT. Então, o recurso de revista, ele sempre vai estar aqui no TRT, sempre. Então, recurso de revista. Ou se ele falou de um recurso ordinário do TRT, aí vai ser recurso de revista, tá? São essas duas únicas hipóteses. Só que o recurso de revista, ele sempre vai ser cabível quando há uma divergência jurisprudencial ou quando o enunciado falar o seguinte: quando o enunciado falar que determinada lei feriu, ele vai usar essas palavras, feriu, machucou, brincadeira, feriu uma lei feriu a Constituição. Que violou, vai usar essa palavra também, violou a Constituição Federal. Então, se o examinador ele falar de algo referente à violação da Constituição Federal, feriu a lei, não sei o que, feriu uma súmula, violou uma súmula, é recurso de revista, tá? Ele é o mais dificilzinho de você identificar na hora da prova. Só que se você identifica todos esses outros aqui, ó, que são os mais fáceis, o que sobrar, você olha e fala, sei não, hein? Se não falou de omissão, vamos recapitular. Então, ó, recurso ordinário não seria, porque recurso ordinário, lembra, mandado de segurança e contra sentenças. Nossa, ficou pequenininho aqui. Mandado de segurança e contra sentenças. É o único meio que vai cair na sua prova aqui em relação ao recurso ordinário, tá? Então, dá uma recapitulada. Se o examinador ele traz para você as seguintes palavras: omissão. Gente, mas aí não dá para enxergar. Se ele traz omissão, obscuridade, equívoco, qual que é? Embargos de declaração. Sabe qual é um exemplo de embargos de declaração? Normalmente, teve uma questão que caiu na prova da AB, agora eu não lembro se caiu na segunda fase, não, acho que caiu na primeira fase, que falou que o advogado, ele interpôs um recurso X lá no prazo correto, num prazo, só que o juiz, ele fez o quê? Ele indeferiu aquele recurso. Qual foi o motivo? Porque era um feriado. Então, a gente, no processo de trabalho, conta dias úteis. E aí, o rapaz, ele não contou o feriado e ele pulou para o próximo dia útil. Só que por conta de um equívoco do juiz, e o examinador, ele vai usar essas palavras aqui, tá? Ele vai usar essas palavras para você saber qual é o recurso. Aí, falou lá na questão que por um equívoco do juiz, o juiz indeferiu o recurso. Então, qual é o recurso cabível contra um equívoco do juiz? Embargo de declaração, tá? E ele é o único diferentão no prazo de 5 dias, ok? Então, falou de omissão, porque, na verdade, isso aqui são erros do juiz, são erros do judiciário. Ou ele equivocou com um prazo, nossa, ou ele omitiu, ele não viu algum pedido, estava lá na petição inicial, mas ele não viu, aí passou batido, tá? Então, sempre vai relatar algo dessa forma. Vai ser o quê? Embargos de declaração. Se o juiz ele fala de sentença que ela foi improcedente, nós temos o quê? Recurso ordinário. Qual outro momento que cabe recurso ordinário? Mandado de segurança. RO. Qual outro momento que cabe recurso ordinário? Ação rescisória. Os mais comuns na sua prova: sentença de improcedência, mandado de segurança e ação rescisória, tá?
Ah, mas e se o juiz falou, e se o examinador ele falar que foi interposto um recurso de revista, porém o juiz, o magistrado, ou sei lá quem, negou seguimento. Negou seguimento. Negar seguimento significa o quê? Ou ele pode falar trancar, tá? Trancou um recurso. Enfim. Negar seguimento é não deixar que o recurso ele continue. Então ele fez o que? Ele trancou o recurso. Mastigado. Qual que é o recurso cabível então? Se ele trancou um recurso, agravo de instrumento, igual nós fizemos. Agravo de instrumento. Então foca nas palavras que o examinador ele usar com vocês na hora da prova. Tá? Então foca com essas palavras, que são as palavrinhas mágicas. Se o examinador ele trouxer embargos de terceiro, é a liquidação de sentença, embargos à execução. Qual o recurso cabível aqui nos três? Agravo de petição. Só é cabível na execução. Certo? São os principais, os queridinhos. Façam um teste, façam questões sobre esse assunto. Veja, né? Responda só por essa aula. Eu tenho certeza que vocês vão acertar muito, porque é isso que o examinador cobra de vocês. Certo? Então vamos dar uma recapitulada aqui. Né? Assim, eu já coloquei aqui para vocês entenderem que são as palavras-chave. O examinador vai colocar. Eu tenho que falar da justiça gratuita. Então, depósito recursal. Nós fizemos duas questões. Ele faz parte do recurso aqui, por isso que eu trouxe, e é uma parte que cai bastante. Quem paga o depósito recursal pela metade? Então, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativas, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. É um rol grande, tá? Agora, quem não faz esse depósito de jeito nenhum? Os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. O depósito recursal poderá ser substituído, sim, ele pode ser substituído por fiança bancária ou seguro judicial aqui nesse caso. Ó, o Alex perguntou, e quando cabe a ação rescisória? Muito difícil ser cobrada a ação rescisória, mas normalmente é quando tem uma sentença, e a diferença aqui é que ela foi o quê? Transitada em julgado. Falou de sentença, opa, tá na frente, né? Falamos de sentença aqui, RO, tá? Mas se essa sentença, porque normalmente quando é cabível o recurso ordinário, quando o juiz ele nega, ele julga improcedente. Então, por exemplo, eu sou advogada do empregado. Você, Alex, é advogado da empresa. O empregado, que é meu cliente, entrou com uma reclamação trabalhista. Aí ele fez todo o pedido dele lá, você, advogado da empresa, fez o quê? Uma contestação, que é a defesa da empresa. Aí, tá, o que vai acontecer? Foi marcada a audiência e o juiz ele vai o quê? Dar uma sentença. Se o juiz ele indeferir os pedidos do meu cliente, por exemplo, aí ele indeferiu, ele falou, olha, nada disso, o empregado tá mó errado. Ele não fala isso, né, obviamente. Tá errado, não tem nada disso, vou indeferir esses pedidos, horas extras que nada. Vale alimentação, nem pensar. Aí indeferiu. Aí ele vai falar, isso tá errado, eu quero recorrer a essa sentença do juiz. Eu quero recorrer a essa sentença do juiz. Como é que a gente faz? Aí qual que é o recurso cabível? Recurso ordinário, tá? Então, contra a sentença que o juiz ele indeferir o pedido, seja do reclamado, né, ou seja, do empregado ou da empresa, a ação vai ser o quê?
um recurso ordinário. Agora, se teve essa ação, ela foi transitada em julgado, né? Já aconteceu e tudo mais, não é mais RO. Aí vai ser o quê? Ação rescisória, tá? Então o que muda é a palavrinha mágica. Se essa sentença ela transitou em julgado, aí é a ação rescisória. Pessoal, se eu não me engano, essa aula vai ficar gravada somente hoje, tá? A aula de terça-feira não fica gravada, só fica gravada para o pessoal que é aluno da mentoria. É ao vivo e a cores, certo? Então vamos dar uma recapitulada aqui, tá? Sobre então o depósito recursal. A justiça gratuita também é legal, né? Vocês saberem esses dois tópicos que eu coloquei aqui, ó. É facultado ao juiz, então é uma opção do juiz, tá? Então fiquem atentos a isso aqui, é uma opção do juiz, órgãos, julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância, ou seja, TST, TRT, tanto faz, conceder a requerimento ou de ofício o benefício, aqui faltou, né? O benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados de instrumentos àqueles que percebam um salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, tal. Enfim, só para vocês saberem que o benefício da justiça gratuita, ele é facultado aos juízes. Então é uma opção. Agora mudou, tá? Mas no edital de vocês não consta essa nova mudança, então eu não quero bagunçar a cabeça de vocês. Não quero. Enfim, é uma faculdade do juiz, ok? E o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos, tá? Então, enfim, né? É para quem comprovar que não tem recursos suficientes para arcar com as custas do processo. Então, também é muito importante estudar sobre justiça gratuita no processo de trabalho, depósito recursal. Lembrando que o agravo de petição, ele cabe apenas na execução. Então, falou de execução, agravo de petição, ou ele pode falar embargos de execução, sentença de liquidação, embargos de terceiro, tá? Tudo aqui cabe agravo de petição. Embargos de declaração, quais são as palavras-chave? Omissão, obscuridade, contradição ou um equívoco do juiz ao analisar algum dos pressupostos extrínsecos. Esses pressupostos extrínsecos foi o que eu falei para você. Por exemplo, a tempestividade, que é o prazo recursal. Lembra que eu falei nessa questão? O juiz ele não deu falou que foi intempestivo, ou seja, que esse advogado ele protocolou lá a petição fora do tempo, só que na verdade ele estava contando o dia do feriado e contando o dia útil. Só que o examinador ele vai deixar essas palavras claras para você, tá? Que o juiz ele fez o quê? Ele se equivocou. Então cabe embargo de declaração e ele é o único diferentão com prazo de 5 dias, tá? Recurso ordinário a gente falou. O agravo de instrumento ele serve para destrancar um recurso, é a sua única finalidade. Então, se o examinador ele falar, né, que o juiz ou, enfim, o magistrado negou seguimento a um RO, negou seguimento a um recurso de revista, negou seguimento a um recurso extraordinário, negou a um agravo de petição, agravo de instrumento, tá? E o recurso de revista é sempre lá de decisões lá dentro do TRT, tá? E em recurso ordinário ou então de agravo de petição ou, como eu falei para vocês, contrariar uma súmula, violar a Constituição Federal, violar a súmula do TST, do Supremo Tribunal, a súmula vinculante. Então, falou, violou a lei, recurso de revista, tá? Então, são esses quesitos aqui, parecido com a revisão criminal. Acho que é. Sou péssima em processo penal. Fiz vocês gostarem um pouquinho hoje de processo de trabalho? Fala sério. Muita gente tem preconceito com a trabalhista. É a melhor de todas, é a melhor área de todas. Pessoal, me conta aqui no chat qual o próximo assunto que você quer ver aqui nas nossas aulas de terça-feira. Qual é aquele assunto que você está com dificuldade, que eu trago, né, em forma de questões para a gente resolver. Eu te mostro os peguinhas da banca, igual eu fiz com vocês aqui, palavras-chave. Escreve para mim aí, que toda terça-feira eu vou trazer um assunto, então, para a gente discutir aqui. Combinado? Obrigada, Gi. Gi é minha mentorada maravilhosa. Melhorou, Gi, a imagem para você, mas enfim, quando eu baixar, eu vou colocar na plataforma para vocês lá, ela vai ficar boa. Ai, Edilander, que massa!
Ó, o Edilander, meu mentorado de primeira e segunda fase trabalhista, foi aprovado nessa última turma. Tá vendo? Eu falo, ó. O pessoal fica tão viciado nas aulas de trabalho que tá aqui, ó. Seja sempre muito bem-vindo, Edilander. Eu quero foto da carteira, hein? Ai, vocês se conhecem? Ai, também é minha mentorada. Que bom, Alex, gostou. Ó, o pessoal mandando a dificuldade. Trabalho e processo de trabalho. Ai, então é aqui mesmo. Adoro dar aula de processo de trabalho e direito do trabalho. Combinado. O pessoal gosta de trabalho aí, ó, tá vendo? Tava sentindo falta. Essa galera, eu falo, essa galera fica infiltrada nas minhas aulas sentindo falta. Pessoal, então foi isso, tá? Eu vou disponibilizar o mapa mental lá no grupo pra vocês, vou baixar ele aqui e disponibilizar. Lembrando que todas as nossas aulas, elas não ficam salvas, então é muito importante que você esteja ao vivo aqui. Toda terça-feira estarei aqui junto com vocês no mesmo horário para a gente resolver questões e identificar os peguinhas da FGV. Uma boa noite para vocês, um bom descanso e até terça-feira que vem. Sim, muita gente fina. Muito bacana, mentorados em peso aqui. Tchau, pessoal. Boa noite.